Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, Tua palavra foi lida, Senhor, e nós não podemos falar sem que Teu Santo Espírito, Pai, ilumine o Teu servo, Pai, e abra os corações daqueles que ouvirão a Tua mensagem, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Faça ela florescer nos nossos corações, Senhor, para que possamos aplicar a Tua palavra. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vocês já tentaram fazer alguma coisa com toda a sua força, com toda a sua disposição e não conseguiram fazer? Quem aqui já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu? Já. Eu acredito que a maioria de nós. E aí vem alguém e vem com um ditado popular, uma frase de para-choque de caminhão, e fala assim: ah, mas se você tiver fé, você consegue. Se esforce e você conseguirá. E aí você tenta de novo e não consegue. Irmãos, nós sabemos que não é verdade, que tem coisas que, por mais que nós tentemos, que nós dediquemos força e empenho, nós não vamos conseguir fazer. Nós não vamos conseguir fazer. Quer ver um exemplo? Se você tentar assistir às finais da Eurocopa e da Copa América, por mais que você tentar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você pode ter o dinheiro que for, pode ter o visto para ir para os países, você não vai conseguir. E um dos motivos é que elas ocorrem no mesmo dia, em horários diferentes, mas provavelmente você não conseguiria chegar em tempo saindo de um país para o outro para assistir as duas, presencialmente. Mas vamos dizer que alguém aqui consiga, né? Você teria que ter, primeiro, para ir para os Estados Unidos, o visto americano, que não é algo simples e fácil de conseguir. E você não conseguiria, durante a semana que se inicia, o visto para estar lá. Mas talvez aqui alguns de vocês já tenham visto e só precisaria ir comprar os ingressos para entrar, né? Se é que há ingressos ainda à venda. Tá bom, talvez aqui alguns consigam, mas a maioria não consegue. Eu, por exemplo, não conseguiria. Vamos dizer que você tenta ser um cidadão americano. Tem uma série de exigências. E uma delas eu estava vendo lá você precisa ter uma conduta moral ilibada. Você não pode ter nada moralmente contra você. E se nós formos honestos conosco, nenhum de nós conseguiria ser cidadão americano. Nenhum de nós. Há muitos pré-requisitos para cumprir. Tem coisas que nós tentamos e não conseguimos. E não é só a questão de, se você tiver fé, se esforce que você vai conseguir. Não. Veja os vestibulares deixam isso muito claro para nós. Não é todo mundo que vai passar nos melhores vestibulares. Senão nós não estaríamos cheios de faculdades privadas. As peneiras de futebol, meus irmãos. Todo garoto que joga bola sonha em ser jogador de futebol. É muito difícil. Poucos serão aprovados e muitas vezes as peneiras são injustas. Não é o melhor que vai ser chamado para ser o jogador. Então, por mais que você tente, por mais que você se esforce, que você tenha fé, nem sempre você vai conseguir realizar alguma coisa.
Portanto, meus irmãos, não é verdade que qualquer coisa na vida basta ter fé e se esforçar que você consegue. E a Bíblia fala isso para nós. A Bíblia deixa isso claro para nós. Se formos honestos, nós também reconheceremos que isso é uma verdade. Agora, voltando para o Salmo, irmãos. Não temos muitas informações sobre esse Salmo, sobre o contexto. Esse Salmo foi escrito por Davi, está lá no texto original. Não sabemos ao certo o contexto. Alguns estudiosos entendem que esse Salmo foi escrito na época que Davi tentou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Depois da primeira tentativa, eles terem o quê? Transportado ela incorretamente, e da morte de Uzá, que quando o carro tropeçou, Uzá falou, eu vou ajudar tentando segurar. E aí ele foi fulminado. Ele foi fulminado, porque a arca representava o próprio Deus. E Deus deu diretrizes para ela ser transportada. Então, esse é um dos contextos que alguns estudiosos atribuem a esse salmo. E esse salmo é muito interessante, porque ele é simples de entender. Ele começa com uma pergunta na introdução. E uma pergunta, requisitos e uma afirmação no final. É muito simples. E a pergunta que Davi faz nesse salmo é: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que ele está dizendo aqui? Tabernáculo era o lugar da morada de Deus, o lugar da presença de Deus. E o santo monte, aqui representa um monte específico, Monte Sião, lugar também da presença de Deus. Quem é capaz de estar na presença de Deus em comunhão e não ser fulminado, não ser exterminado? Quem é capaz? Portanto, quem entrará na presença de Deus? Isto é o que está sendo perguntado nesse salmo. Então ele começa com uma introdução bem simples. Quem é capaz de ter comunhão plena, perfeita com Deus e não ser fulminado? Quem de nós? Cuidado, não é pelo seu esforço, não é pelos seus méritos, como nós lemos no texto de confissão. Caso você acha que pode, que você fala, não, eu posso, eu consigo, eu preencho esses requisitos desse salmo. Eu sinto lhe informar, mas você está cego de tanto orgulho. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você acha que consegue, vamos ver o que o texto diz então. Seja honesto consigo mesmo. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Isso é, aquele que possui um coração íntegro, né? Integridade é ser piedoso. Ou piedosa, né? Piedoso ou piedosa. Isso é, ter uma solidez do caráter moral. Pense no que nós acabamos de ler. O que nós temos visto na nossa experiência. O ímpio, irmãos, ímpio, aquele que não tem temor a Deus, que despreza a Deus e não está nem aí. Esse é o ímpio. Ímpio é uma pessoa que despreza. E o pio? Pio é aquela pessoa que vive em comunhão com Deus, uma pessoa piedosa, que está sempre em comunhão com Deus. O ímpio não. O ímpio, ele faz as coisas contra Deus, em rebeldia a Deus, e não está nem aí para Deus. Tá? Viver em integridade é ser inteiramente de Deus. E, queridos, é triste, mas nós temos visto, né, recentemente, uma igreja que, bem famosa, líderes envolvidos em escândalos sexuais, líderes de igrejas, tá? Pessoas que aceitam suborno, empregados que roubam, defraudam seus empregadores, alunos que colam nas provas, atletas que levam vantagem usando substâncias proibidas, pessoas que são líderes nas suas igrejas, mas vivem como se fossem ímpios nas suas vidas, no dia a dia. A integridade é um problema, e é um problema especificamente o quê?
especialmente significativo para os cristãos. Por quê? Só praticamos a justiça quando nós temos ciências da lei e vivemos em sintonia com ela. O que o pastor está querendo dizer com isso? Quando eu pego lá a lei de Deus, os 10 mandamentos, coloco do lado minha vida, eu estou cumprindo aqui os 10 mandamentos, Senhor? Não, né? Não consigo. Nenhum de nós consegue. Nenhum de nós é capaz de cumprir os 10 mandamentos. Por fim, de coração fala a verdade. Para muitos em nossa sociedade, o seu padrão de verdade é o quê? É o que funciona para si mesmo, né? Se funcionou para mim, é a minha verdade. Verdade é o que eu acho, não é o que a palavra de Deus nos diz. Ou o que quer que me faça feliz. É isso que está sendo o padrão de verdade para muitas pessoas. Se isso me faz feliz no momento, é essa a verdade que eu vou seguir. Nós encontramos esse padrão de verdade somente na Bíblia. A verdade vinda de Deus. Davi diz que a pessoa íntegra é aquela que vive em conformidade com a palavra de Deus, com os padrões de Deus. São pessoas que fazem o que é certo e, em vez de só falar sobre isso. Portanto, não é apenas a verbalização do que é certo, é o quê? De coração, isso é, a maneira como nós vivemos e agimos integralmente. E aí você fala, totalmente para Deus. Pergunta para os irmãos, e aí, você passou no teste já? Nós só começamos com os primeiros. Já passou no teste? Está aprovado para ser um cidadão dos céus? Eu não estou. Acredito que ninguém se sinta à vontade diante de um grupo para afirmar, nós somos inocentes na maneira como nós vivemos nossas vidas. Sem dúvida existem pessoas que nos conhecem e, se olhar, vão falar, não, o pastor Jair está cheio de defeitos. E é verdade. E se perguntar para minha esposa ainda, vão descobrir mais ainda os meus defeitos. Sou um pecador miserável. E se nós formos honestos, nós vamos reconhecer que nós não temos a capacidade de cumprir os requisitos que estão nesses salmos. As pessoas são capazes de apontar os nossos erros e as nossas inconsistências. Vejamos agora 3 requisitos negativos que ele dá no verso 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Todos aqui estão aprovados nesse teste? Consegue viver o que está escrito aqui? Que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Todos aprovados. Eu, de novo, estou reprovado, irmãos. Então, aquele que possuir língua incorruptível, aqueles que mantêm a sua língua íntegra, perfeita, não falam mal dos seus próximos, não fofocam para prejudicar seus vizinhos. Talvez você já tenha sentido inveja de alguém. Talvez você tenha sido alvo da inveja de alguém também. Talvez é mais fácil falar que você foi alvo da inveja de alguém do que assumir que você teve inveja de alguém. Estamos falando da vida real, meus irmãos. Nós estamos falando sendo fariseus hipócritas aqui, não. Nós estamos falando que nós erramos, nós somos inconsistentes nesses pontos. Você passa nesse teste? Entrará na presença de Deus, coração íntegro e língua incorruptível. Em algum momento a gente fala mal, em algum momento a gente passa por nós e a gente está escorregando num desses testes. Entrará na presença de Deus, coração íntegro, língua incorruptível. Vejamos o verso 4, irmãos. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Então, aquele que possui o olhar em Deus e é fiel mesmo com dano próprio. Pessoas de integridade são aquelas que odeiam o que Deus odeia e ama o que Deus ama. Elas entendem a diferença do bem e entendem a diferença do mal. Elas entendem isso perfeitamente. Elas escolhem cuidadosamente os seus amigos íntimos.
Por quê? Porque sabem o quanto as pessoas podem nos influenciar e nos desviar do caminho. Em outras palavras, as pessoas que amam a Deus, você também a ama. É isso que esse salmo está falando. E aqueles que desprezam a Deus, você não busca ter comunhão com eles. É exatamente isso que o salmo está falando. Você não busca ter comunhão com essas pessoas. Não significa que você não ore por elas, não ore com elas e não chore por elas e com elas. Não é isso, meus irmãos, que eu estou falando aqui. Mas você não o honra como você honra aqueles que amam a Deus. Você não busca comunhão, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado, né? Aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, aqueles que não amam a Deus. Nós não vamos ter comunhão com essas pessoas. Tá? São tratamentos diferentes, sim. Isso não significa farisaísmo, legalismo, mas o Salmo está falando de lealdade. Lealdade primeiro a Deus e depois àqueles que amam a Deus. É disso que o Salmo está falando. Um pastor presbiteriano chamado James Boyce, ele escreveu há uns anos atrás, eu acho que eu já até usei essa ilustração, uma comissão do governo do Canadá estudou características dos jovens. E uma das coisas que descobriram é que os jovens não tinham heróis, não tinham referências. Uma das coisas era essa. Isso era difícil para a maioria das pessoas. Por quê? Pois fizemos e tivemos heróis. Tínhamos pessoas que nós admirávamos e tentávamos ser na juventude de hoje, mas a juventude de hoje geralmente não tem heróis, nem modelos. São sem heróis. Eles tendem o quê? Sem heróis, eles tendem à deriva, tendem a se perder. E nós tivemos heróis, hein? Sem falar dos super-heróis, né? Dos desenhos animados, dos filmes, nós tínhamos ídolos que a gente criava, jogadores que a gente queria ser igual. E nem isso nós temos hoje, esse padrão, infelizmente. E os jovenzinhos, o problema deles não é não ter modelos a seguir. O problema é o quê? Ter os modelos errados. Muitos jovens, principalmente aqui no Brasil, estão indo nessa direção de ter modelos errados. Eles admiram as pessoas que têm um estilo de vida abominável por Deus. Mas o que eles são? São ricos e são famosos. E ficam ostentando joias caras. A maioria deles são funkeiros, né? E MCs. E a molecada idolatra esses caras. E eles vivem uma vida abominável. E as pessoas íntegras? E as pessoas que temem a Deus apesar de uma vida simples? Nós não admiramos elas mais? E os pais que provêm para suas famílias? Que põem lá com muito sacrifício o alimento dentro de casa? E as mães solos que estão criando seus filhos sozinhas? Mas são fiéis e cuidam dos seus filhos? E pessoas que se sacrificam pelos outros? Essas deviam ser os nossos modelos, os nossos heróis. Na verdade, não são só os jovens. Mas nós não pensamos nessas pessoas. Chegamos a um ponto em nossos dias, que nós preferimos o quê? Ser invejados a ser o quê? Admirados. Para os justos é dito que no Salmo que aquele que Deus aprova despreza o homem vil, mas honra aqueles que temem a Deus. Uma outra tradução. Nós não vamos ter comunhão com aqueles que não amam a Deus, mas vamos honrar aqueles que amam e são fiéis a Deus. E ele continua aqui: o que jura com dano próprio e não se retrata. Qual que é a ideia aqui? A ideia de que eu empenho a minha palavra e a mantenho até o fim, mesmo que isso me traga dificuldade ou até mesmo prejuízo, um dano próprio.
Eu empenho a minha palavra e a mantenho até o final. Até o final. Nós vemos esse tipo de integridade quando a pessoa cumpre um contrato, mesmo que tenha sido que tem excessos no contrato. A pessoa que permanece fiel ao seu cônjuge, quando há doença ou o casamento já não está tão alegre quanto na lua de mel, não está tão legal, mas a pessoa permanece fiel e cumpre os votos que ela fez diante de Deus e diante dos homens. Aqueles que não apenas professam ser um seguidor de Cristo, mas demonstram com a sua vida no dia a dia. E aí, irmãos, estamos aprovados? Versículo 5 diz assim: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, a primeira parte do versículo. Como nós temos usado o nosso dinheiro? Revela muito como está o nosso coração. Aqui Davi está dizendo que as pessoas íntegras usam o seu dinheiro de uma maneira sadia e sempre visando ajudar aquele que necessita. Tá? Davi não está dizendo que não se pode emprestar dinheiros com usura, que é juros, tá, irmãos? Ele não está dizendo que é proibido emprestar dinheiro com juros, mas o que ele está dizendo, e é consistente em todo o Antigo Testamento, se a gente estudar, é não tirar proveito das pessoas necessitadas para obter lucro delas. Que é o que? Existem pessoas assim e alguns sistemas assim. Lucram diante da desgraça alheia. Não é assim que nós devemos utilizar o nosso dinheiro. Tá? A pessoa íntegra, ela não vai ver alguém passando por dificuldade e vai colocar o dedo na ferida. Tem pessoas que fazem isso, fazem olhando nos olhos e fazem sorrindo ainda. Sorriem ainda. Consequentemente, elas também não aceitam suborno contra o inocente. Isso é, ela não vai receber dinheiro para falar mal de alguém que não fez mal para ela, não fez mal nenhum. Você é uma pessoa que não prejudica ninguém? Como que é a sua vida? Você é uma pessoa que não prejudica ninguém? O dinheiro pode ser usado para o mal, meus irmãos. Para destruir uma pessoa, uma empresa, para comprar votos, para manter alguém indefeso, independente de você, do dinheiro, para colocar alguém ou até mesmo uma organização em dívida, para diminuir pessoas. O dinheiro pode ser usado para o mal. Como você tem usado o seu dinheiro? Deus tem te dado mais do que você precisa? O que você tem feito com a sua obra? Acumulando tesouros na terra? Como você tem abençoado a vida daqueles que precisam? Reflita sobre isso, meus irmãos. O homem íntegro, então, ele usa coisas e ama as pessoas, em vez de amar as coisas e usar as pessoas. Tem gente que ama as coisas e usa as pessoas. O homem íntegro não. O homem íntegro ama as pessoas e usa as coisas. O teste está diante de nós, meus irmãos. Esse teste desse salmo é fácil de entender. Está diante de nós. Quem pode ter realmente comunhão com Deus e não ser fulminado? É isso que esse salmo está dizendo para nós. E aí ele termina com uma afirmação: quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Talvez você esteja abalado nesse momento, porque a palavra mostra quem nós somos de forma honesta. E que bom por isso, porque nós não somos capazes de cumprir. Mas nós vamos entender a maravilhosa graça através disso. Apenas um homem foi capaz de cumprir. E desde Gênesis 3, meus irmãos, ninguém é capaz de cumprir. Ninguém é capaz de cumprir esses requisitos que é dito nesse salmo. Ninguém consegue cumprir no padrão de Deus. O padrão de Deus é a perfeição. Nenhum de nós conseguimos cumprir por si só. A boa notícia é que sempre existe um homem que cumpre todas essas exigências. Um único homem, que é o nosso Salvador,
e o Senhor Jesus Cristo. E assim nós entendemos também o texto de Hebreus 4, de 14 a 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, com perfeição. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em Jesus, meus irmãos, nós podemos ter a comunhão que Deus pede e sermos o cidadão dos céus, que diz esse salmo. Somente nele nós podemos estar na presença de Deus. Somente em Cristo é possível isso. Só em Cristo. Por quê? Porque o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo, foi suficiente para pagar todo o nosso pecado. Não é o seu, o de Cristo. Queridos, não será maravilhoso do nosso funeral lembrar, as pessoas testemunharem o caráter piedoso da sua vida? Você não deseja que as pessoas testifiquem que viram Jesus através da maneira como você viveu e conduziu a sua vida? Integridade, muitas vezes, irmãos, custa caro e custa financeiramente também. Pode custar em termos de popularidade, em termos de amizade, em termos de promoções e por aí vai. Integridade, muitas vezes, vai te trazer dano. Não podemos nos tornar uma pessoa íntegra, mas Cristo pode e deseja o quê? Isso em nós. Desenvolver essa característica em nós. À medida que nós, o quê? Permitimos ser controlado por Ele, pelo Seu Santo Espírito. Nós vemos essas qualidades crescerem nas nossas vidas. Como que as pessoas te veem? Como que elas nos veem? Encorajo vocês a usarem esse salmo como um guia para suas próprias vidas. Peça em oração direção para Deus. Peça para que Ele nos guie, para que nós melhoremos aquilo que precisa ser melhorado. Irmão, você pode até ir amanhã para os Estados Unidos, assistir a final da Copa América, se você já tiver o visto, para os Estados Unidos. Você pode até vir a se tornar um cidadão americano, passar no melhor vestibular, no vestibular mais difícil. Na minha época era do ITA, o vestibular mais difícil. Do ITA e do IME, Instituto Militar de Engenharia. Você pode passar no maior vestibular, mais difícil. Você pode se tornar um jogador profissional ainda na sua vida. Isso é, alguns vão conseguir, poucos conseguirão, mas você não pode estar na presença de Deus pelo seu próprio desempenho. É impossível. Somente pela fé no desempenho de Cristo Jesus que você estará credenciado a entrar na somente pela fé no desempenho de Cristo Jesus, você estará credenciado a entrar na presença de Deus. Somente nela. Isso vale para todos, aqueles que conhecem a Cristo e os que não conhecem a Cristo. Isso é, para os crentes e não crentes. Ah, é? Como que eu faço? Basta você se arrepender dos seus pecados. Crer no Senhor Jesus. Isso serve para os crentes que estão em confusão também. Estão com as suas vidas atribuladas. Estão lutando contra o pecado. Não depende de nós, irmãos. Depende de Cristo. Do que Cristo já fez. O céu não depende do que o homem faz. Como nós lemos, foi dado pela graça, através da promessa de Deus, que foi cumprida em Cristo Jesus. O desempenho de Cristo na cruz. A nossa única esperança de ser inocente diante de Deus é essa. E ser visto como alguém que foi o quê? Perdoado pela obra de Cristo. Essa é a única chance que nós temos. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos capacite a sermos mais íntegros. Cada dia mais. Amém, irmãos.